sessão. Número 1 da pauta, do Samuel Franco Dalia Júnior. Vossa Excelência é o relator do processo 80.9549/2008, recurso eleitoral em prestação de contas de candidato a vereadora Edmar Caetano de Souza, que é o recorrente. Recorrido do Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento do recurso, com a palavra eminente relator. Senhor presidente, eu não sei porque o voto não está liberado aqui. Vamos ver se liberou, vamos ver. Parece que sim, né? Liberaram arquivo lá, o último. Não tá liberado, senhor. É. Entra não, liberaram. Aí. Aperta não. Foto, baixo. Aí. E aqui no meio também. Pelo MT, ué. Confirma. Ah, eu nunca tinha feito isso, não. Aí, liberou. Está liberado. Obrigado, senhor presidente. Eu passo ao relatório. Trata-se de recurso eleitoral inominado interposto por Edmar Caetano de Souza, atacando sentença proferida pelo juízo da 58ª Zona Eleitoral do Mato Grosso, que reprovou suas contas referentes ao pleito eleitoral de 2008. A decisão ACO apontou duas irregularidades com fundamento para desaprovação das contas do recorrente. A divergência entre as informações relativas às doações recebidas de outros candidatos ou comitê financeiro e a constante na prestação de contas do candidato. B. O candidato não preencheu corretamente a descrição das receitas estimáveis. C. O demonstrativo de receitas e despesas apresenta vícios de lançamento e existem despesas com combustíveis no valor de R$ 5.000 sem o correspondente registro de veículos. Em apertada síntese, alega o recorrente que juntou documentos onde apresenta suas justificativas. E quanto aos veículos, afirma que foi orientado de que, por estar usando veículo de parente, não haveria necessidade de formalizar contrato entre as partes. No final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso eleitoral. É o relatório, senhor presidente. Parecer mantido escrito. Retorno-lhe a palavra. Senhor presidente, preliminarmente eu entendo que o recurso já está disponibilizado o voto. Eu entendo que o recurso é intempestivo, uma vez que o recorrente foi intimado da sentença no dia 29 de setembro de 2011, uma quinta-feira. E o prazo para o manejo desse recurso seria no dia 2/10, domingo, prorrogando-se, então, como não era dia útil, para o dia 3/10, uma segunda-feira, dia útil. Ocorre que no mesmo dia 29, ele nomeou o seu procurador e no dia 3 de outubro, prazo fatal para interposição, esse procurador fez carga dos autos conforme certidão, apresentando a sua peça recursal somente em 6 de outubro de 2011, ou seja, 3 dias além do prazo recursal, ou do prazo legal. Então, com essas breves considerações, eu não estou conhecendo do recurso por sua intempestividade. É como voto essa... Nota de acordo? Então, o Tribunal por unanimidade não conheceu do recurso em face de sua intempestividade. Decisão em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, doutor Samuel Franco Dalia Júnior, 2 da pauta, processo 957181/2008, recurso eleitoral, desaprovação, rejeição de contas. Recorrente Lourdes Martins da Costa, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo não conhecimento do recurso, em virtude da falta de capacidade postulatória da recorrente no mérito pelo desprovimento do apelo. Palavra ao eminente relator. Também ainda não foi liberado o voto.
Coisa horrorosa. Eu voto. Estou tentando liberar o voto aqui, senhor presidente. Está preliminar aí, o voto. O voto não quer ser liberado. Mas eu passo ao relatório enquanto aguardo a liberação do voto. Trata-se de recurso eleitoral inominado interposto por Lourdes Martins da Costa, atacando sentença proferida pelo juiz da 7ª Zona Eleitoral, que reprovou suas contas referente ao pleito. A decisão, a COR, apontou irregularidades, com fundamento para a desaprovação das contas. Em primeiro lugar, a não apresentação de recibo para todas as despesas realizadas. Em segundo lugar, a ausência de prestação de conta no tocante à elaboração de jincos de campanha, uso de veículos, propaganda, serviços advocatícios e serviços contábeis. Em terceiro lugar, a ausência de extratos bancários definitivos. E aqui apenas esse já daria com certeza a reprovação. E ausência de demonstração de doações recebidas e, em último, divergência nos recibos apresentados, não equivalente às despesas mencionadas pela candidata. Em apertada síntese, alega a recorrente que atendeu a todas as solicitações da Justiça Especializada e, afinal, se desculpa pelo transtorno. Em contrarrazões, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, opina em preliminar pelo não conhecimento do recurso por faltar a recorrente capacidade postulatória. No mérito, pelo desprovimento, mantendo intacta a sentença de piso, é o relatório. Doutor, parecer. Confirmado escrito com a palavra. Na realidade, eu estou acompanhando o entendimento do doutor representante do Ministério Público, porque realmente a recorrente, o recurso não foi subscrito por advogado legalmente habilitado, ou seja, falta ali a capacidade postulatória. Como o advogado é membro indispensável na administração da Justiça, conforme prescreve a Constituição da República, não se admite à parte a autopostulação em juízo, ainda que tenha conhecimento dos seus direitos. Seria necessário fazer-se representar, então, por um advogado legalmente inscrito. E com essas breves considerações, em consonância com o parecer ministerial, por absoluta ausência de capacidade postulatória, eu não conheço do presente recurso. É como voto. Divergência? Está de acordo. O Tribunal por não conheceu do recurso em face da falta de capacidade postulatória da recorrente. Decisão em consonância com o parecer. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, Vossa Excelência, relator do terceiro. É o processo 67-213-2011, veiculação de propaganda partidária em horário gratuito, rádio e televisão, do PPS, inserções de 2012. Primeiro semestre. Parecer pelo deferimento do pedido, com a palavra do doutor relator. Senhor presidente, já disponibilizei o relatório de voto, a matéria é bastante tranquila. Esse pedido formulado pelo PPS Mato Grosso, visando autorização para a veiculação da propaganda partidária no primeiro semestre do ano de 2012, está acompanhado de toda a documentação legal necessária, a razão pela qual a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo deferimento, e eu estou acompanhando o parecer nesse sentido, deferindo o pedido formulado pelo aludido partido. É como eu estou votando, senhor presidente. Divergência, mantido o parecer, né? Divergência? Então, o Tribunal por unanimidade deferiu o pedido de veiculação de propaganda partidária nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, doutor Sebastião. 4 da pauta, processo 49509, recurso criminal, apuração de crime previsto 299 do Código Eleitoral. Eleições 2006, 5ª Zona Eleitoral, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido Ademar Matos da Silva. Parecer pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, nesse caso, é o recurso interposto pelo Ministério Público,
contra a sentença que julgou improcedente denúncia contra o então candidato Ademar de Matos Silva, referente à prática do crime tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, consistente no fato de que o recorrido teria dado e oferecido dinheiro e outras vantagens para obter voto. Na peça recursal, o Ministério Público ratificou as alegações anteriores com base nas conversas interceptadas já acostadas aos autos, as folhas tais. Alegou ser dedutível que o candidato teria solicitado ao policial João Bosco a liberação de uma motocicleta preta para cumprir com a troca de favor estabelecido com seu possível eleitor Emerson Gomes de Oliveira. Afirmou ainda que, ao longo da conversa, tornou-se explícito que o candidato teria entregue dinheiro e feito promessa de vantagens a diversos eleitores. Nas contrarrazões, Ademar de Matos reafirma a tese de defesa, aonde requer, ao final, desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se em consonância com a decisão do juiz, opinando, portanto, pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Parecer mantido. Já disponibilizei voto, o relatório e voto. E, em síntese, senhores, a questão aqui envolve um suposto crime eleitoral onde o então candidato Ademar de Matos Silva teria ligado, feito um telefonema para João Bosco, testemunha ouvida no processo, que sargento da Polícia Militar do local disse ao mesmo que havia sido apreendida uma motocicleta do eleitor Emerson Gomes de Oliveira. E eu trouxe, se os senhores observarem dentro do meu voto, um pequeno trecho de conversas telefônicas a respeito dessa questão, onde o Ademar diz em síntese, Bosco, o Bosco diz sim, tem uma moto preta Suzuki que você prendeu, aí ele disse que sim, solta ela para mim, aí o Bosco disse não tem jeito. E, seguidamente, isso seria com relação à questão da liberação da moto em troca de voto. Com relação à suposta promessa de compra de voto, vem a conversa telefônica de folha 77, onde um cidadão chamado Denga fala com esse Ademar e ele diz o seguinte, Ademar é o Denga, oi Denga, rapaz, eu estou bem animado, hein? Acho que nós vamos ter mais de 300 votos aqui, seu Ademar. Vai, é isso que eu falei, estou animado mesmo, se o povo não for traíra, né, falar que votou e não votou, tem isso também, né? O Ademar diz, o Denga, eu estou achando, joga uns 300 e pouco, 400 votos. O Ademar, eu também jogo. O Denga falou, eu estou indo para o Alto Coité agorinha. O Ademar diz, cuidado juiz. Denga, o que foi com o juiz? O Ademar diz, está pegando gente, Denga, qualquer coisa você me tira. Falou, o Ademar falou. Em suma, senhores, como muito bem anotado pelo ilustre Procurador Regional Eleitoral, os indícios da prática de ilícito eleitoral não prosperaram ao longo da instrução processual, razão pela qual, sem maiores delongas, senhor presidente, eu, em consonância com o parecer, estou mantendo a sentença proferida e votando pelo desprovimento do recurso. É como eu estou votando. De acordo, tribunal? Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso os termos do voto do relator. Em consonância com o parecer também. Samuel Franco Dalia Júnior, Vossa Excelência, o quinto da pauta. Processo 13.347/2011. Anotado o agravo de instrumento. Em agravante Jaime Luiz Muraro, agravado União e a Procuradoria da Fazenda Nacional. Parecer pelo provimento do agravo de instrumento, com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente, eminentes membros, representando o Ministério Público. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por Jaime Luiz Muraro, contra a decisão do juiz da 19ª Zona Eleitoral, com sede em Tangará da Serra,
no processo de execução fiscal de dívida ativa 16/2009. Sustenta o agravante que está sendo executado pela União por dívida no valor de R$ 684.432,94, em razão de multa eleitoral combinada ao agravante nos autos de processo de prestação de contas do Comitê Financeiro Municipal, único do Partido Democratas, referente às eleições municipais de 2008. Afirma que, despachada inicial, o agravante foi citado via postal em 5/11/2009 e que, em 16/11/2009, compareceu aos autos mediante objeção à execução fiscal, arguindo a nulidade da constituição do crédito exequendo, tendo em vista que lhe foi imposta a multa sem que fosse oportunizada a ampla defesa. Alega que o juízo recorrido rejeitou a objeção ao fundamento de que o agravante foi intimado do teor da decisão que lhe aplicou a multa eleitoral, bem como notificado para efetuar o pagamento da multa imposta, deixando, porém, transcorrer por prazo sem interposição de recurso, constituindo-se, portanto, em coisa julgada. Daí porque, irresignado com a decisão que rejeitou essa objeção à aludida execução fiscal, ele determinou o prosseguimento do feito, o agravante interpõe o presente recurso com vistas à reforma da decisão recorrida, concedendo-se a antecipação de tutela recursal para que, liminarmente, em caráter de urgência e inaudita altera parte, seja ordenada a suspensão da execução fiscal com efeitos até o julgamento final do agravo. Com o recurso vieram os documentos. Em decisão proferida às folhas e com fundamento no artigo 47, inciso 20 do regimento interno desse tribunal, eu neguei seguimento ao recurso por entendê-lo intempestivo. Inconformado, o agravante interpôs recurso regimental, ocasião em que essa colenda corte firmou o entendimento de que é de 10 dias o prazo para a apresentação de recurso, reformando a decisão monocrática e determinando o seguimento do feito. Então, naquela época, Vossa Excelência se recordam, eu havia negado seguimento ao recurso porque foi interposto o prazo de 10 dias e eu entendia que seria o prazo do Código Eleitoral de 3 dias, mas a Corte entendeu que não, que o prazo seria realmente de 10 dias. Com a decisão proferida por esse colegiado, e analisando os autos, entendi presentes os requisitos e deferi o pedido liminar para a suspensão da execução fiscal até o julgamento final dos presentes autos de agravo, ocasião em que foi determinada a notificação do juízo para querendo prestar informações e a intimação da União na Procuradoria da Fazenda Nacional. O juízo prestou informações às folhas 473. A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs agravo regimental, contra razões ao agravo de instrumento, pugnando pela revogação da liminar concedida e negado o provimento ao recurso. Adota a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, opina pelo provimento do presente agravo de instrumento, é o sucinto relatório. Doutor Procurador? Mantido escrito. Vou extinguir. A palavra. Passo ao voto. A constituição do título executivo padece de vício insanável, razão pela qual o presente agravo, de acordo também com o parecer ministerial, merece provimento. De início, vale lembrar que o título executivo originou-se em processo de prestação de contas do Comitê Financeiro Único do Partido Democrata nas eleições de 2008, da qual o agravante, Jaime Muraro, não era nem parte na relação processual à época, ou seja, procedimento de natureza administrativa. Foi autuado em 6/11/2008, pois somente a partir da edição da Lei 12.034, que acrescentou os parágrafos 5º e 6º ao artigo 30 da Lei das Eleições, a prestação de contas de campanha deixou de ter caráter eminentemente administrativo e passou a possuir natureza judicial. Nesse contexto,
foi aplicada a multa por doação em excesso ao hora agravante em autos de prestação de conta de comitê financeiro, que visava apurar a contabilidade da campanha nos termos do parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 9.504. Transcrevo o artigo. Com efeito, no meu entendimento, equivocou-se o juiz eleitoral ao utilizar-se dos autos de prestação de contas para apuração de doação em excesso, em descumprimento aos artigos 23 e 81 da Lei das Eleições, posto que deveria ter observado a regra incerta no artigo 96 da Lei das Eleições, que diz o seguinte: salvo disposições específicas em contrário dessa lei, as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação, candidato e devem dirigir-se para... Corroborando com o entendimento de que a representação eleitoral é o instrumento processual adequado para apurar possíveis descumprimentos aos artigos 23 e 81 da Lei das Eleições, colaciono o seguinte aresto do Colendo Tribunal Superior Eleitoral: agravo regimental, recurso especial, doação de recurso de campanha, quebra de sigilo fiscal, convênio firmado, constitui prova ilícita aquela colhida mediante quebra de sigilo fiscal do doador sem autorização judicial. O inciso 3º é que, mais precisamente, eu estou me baseando, diz o seguinte: havendo a informação de que o montante doado ultrapassou o limite legalmente permitido, poderá o parquê ajuizar a representação prevista no artigo 96 da Lei 9.504 por descumprimento aos artigos 23 e 81 da Lei 9.504 e pedir ao juiz eleitoral que requisite à Receita Federal os dados relativos aos rendimentos do doador. No caso aqui, os autos são de prestação de conta do comitê financeiro, que fixou a multa, e não do candidato, do executado Jaime Muraro. Então, eu transcrevo as decisões dos egressos pretórios. Mas, ademais, não é cabível a imposição de multa fundada em processo de prestação de conta, tanto mais porque qualquer multa eleitoral pressupõe prévio processo que possibilite o amplo direito de defesa. No caso, essa multa foi aplicada sem que fosse instaurado o procedimento. E com essas considerações, então, senhores membros do tribunal, em harmonia com o parecer ministerial, estou dando provimento ao recurso de agravo de instrumento para declarar a nulidade por vício de constituição do título executivo e extinguir o processo de execução número 16/2009, que tem como exequente a União e como executado Jaime Luiz Muraro. Com relação ao agravo regimental interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que ataca a decisão monocrática desse relator, com apreciação por esse colegiado do mérito recursal, forçoso reconhecer a perda superveniente de objeto, razão pela qual voto também pela extinção do feito sem resolução de mérito. É como eu voto. Senhor Pedro Francisco da Silva. Senhor presidente, eu peço vista. Senhor André Luiz, senador Posetti. Aguardo a vista, presidente. Desembargador Gerson Ferreira. Senhor Sebastião Arruda. Aguardo. Senhor Jorge Tadeu. Aguardo. O resultado parcial. A conclusão do julgamento foi adiada em razão do pedido de vista do primeiro vogal, após ter votado o relator provendo o agravo de instrumento. Parecer pelo provimento do agravo do instrumento. Para extinguir a execução. O sexto da pauta, relatoria do excelentíssimo instrutor Pedro Francisco da Silva, processo 445-292-2010, embargos de declaração e prestação de contas, candidato a deputado federal, PSOL, embargante Álvaro José Ormondo e candidato e uma palavra eminente relator. Tem parecer. Senhor presidente, este processo traz aqui o embargo de declaração interposto por Álvaro José Ormondo de uma decisão deste tribunal
da minha relatoria, no qual se alega como fundamento desses embargos a omissão desses julgados. Se também, no meio das alegações, há uma contradição. Esse é o relatório que eu submeto. Não tem parecer, retorno-lhe a palavra. No mérito, que em relação ao meu voto, que está disponível, Vossas Excelências, eu demonstro que, na verdade, o que o embargante pretende é uma rediscussão dessa causa, repisando os argumentos que já foram enfrentados pela Corte no acórdão recorrido. Em razão disso, eu estou negando provimento aos embargos de declaração. Divergência? Na por unanimidade desproveu os embargos nos termos do voto do relator. O judicial terminou. Vamos aí aos administrativos. O sétimo da pauta, o processo 72.761/2011, calendário das sessões plenárias de janeiro a março de 2012. Netes pares estão de acordo com os dias e com o horário da sessão, às 18 horas, continuamos assim. Então, aprovado aqui, todos de acordo, né? Aprovado então o calendário. O oitavo, processo número 73.016/2011, designação de juízes para o mês de janeiro. Da sessão de terça nós tratamos do mês de dezembro. Agora com a nova relação do tribunal para o mês de janeiro deste ano, aliás, 2012. Tem um quadro. Então, alguma dúvida, alguma consideração? Porque são os que estão disponíveis, né? Estamos de acordo? Nono da pauta. Processo número 72.931. Houve um requerimento de criação de zona eleitoral no município de São José dos Quatro Marcos e agregação dos municípios de Glória do Oeste e Porto Esperidião à nova zona. O requerente era o presidente da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos. O estudo feito pelo tribunal, não há como deferir a solicitação. E tampouco a indexação pretendida das zonas dos municípios de Glória do Oeste e Porto Esperidião. Inúmeras questões, inclusive questões de despesa, com o provimento dos cargos técnicos e analista judiciário. E o TSE, ele realiza estudos sobre criação de novas zonas eleitorais em todo o país. Então, eu vou ficar no aguardo, pensei em ficar no aguardo dessas decisões e depois uma forma de provimento. Então, eu estou indeferindo a solicitação, dos motivos que expus. De acordo, eu vou para o próximo. É o 10º da pauta. Processo número 771.632/2011, o administrativo designação de servidor Edivaldo Ferreira de Santana como responsável pelo posto eleitoral do Vale de São Domingos, da 25ª Zona Eleitoral, reluzente cidade de Pontes de Lacerda. E eu concluí no sentido que foi indicação lá do servidor Edivaldo e para exercer realmente as funções lá do posto eleitoral, lá no Vale de São Domingos, precedida da dispensa da servidora Cristiane Vieira de Araújo. Locais mais avançados, né? Então, todos de acordo. Passo para o 11º. Processo administrativo, designação de Nayane Andrade de Oliveira como responsável pelo posto eleitoral de Itapurá, 21ª Zona Eleitoral. E aqui estou designando parecer da diretoria geral, votando pela homologação da portaria 1/2011, que designou e indicou a Nayane de Oliveira para as funções de posto eleitoral do município de Itapurá. No momento anterior, regiões avançadas, né? 12º, o processo número 71.802, designação de Elisângela Dias, posto eleitoral de São José do Xingu, lá de Vila Rica.
Estou acolhendo nos modos que votei, né? A Elisângela exercer as funções de responsável do posto eleitoral, dispensando-se a servidora Cláudia Enes Pereira das atribuições. Homologando a portaria 10/2010. Os de acordo 13º, processo administrativo 65.829.011, de requisição do servidor Devail Marcos de Oliveira para a 44ª Zona Eleitoral de Guarantã do Norte, requerente o respectivo juízo da Zona Eleitoral. Ele é fiscal tributário, cargo técnico específico, e há uma vedação, né? Por isso tem que indeferir esse pedido de requisição do Devail Marcos de Oliveira, de acordo com as resoluções aqui e as leis que estão vigentes. Felizmente. Todos de acordo, 14º da pauta, também o processo administrativo 70.248, requisição do servidor Jânio Alves Piagem para a 20ª Zona Eleitoral de Porto Alegre do Norte, requerente o respectivo juízo. Aqui no caso não há impedimento nenhum, há compatibilidade, então eu estou deferindo a requisição do Jânio para prestar lá a 20ª Zona por um ano a partir de 15/2/2012, nos termos do artigo 9º da resolução TRMT 533/2004, também com resolução do TSE. Estou de acordo. Por último, processo número 36.207, pedido de providências no sentido de se cancelar o envio das cópias dos processos de prestações de contas desaprovadas relativas às eleições passadas, exceto em que houver reconhecimento da prática de infração penal. O Ministério Público Eleitoral é o requerente, e está o voto também disponibilizado. Eu estou acolhendo a proposição, que realmente não haveria nenhum sentido em razão do exíguo prazo, né? E uma vez passado não haveria mais o que ser feito. Então, ressalvado nas hipóteses pedida de haver prática de infração penal eleitoral, que será feito o envio. E aí nós estaremos recomendando, né, que o próprio relator, em processo dessa natureza, já determinasse especificamente, né, o envio ou não, já resolvesse a questão do envio ou não em cada voto que proferir. Certo? Todos de acordo? Nada mais, eu acho que tem que passar a palavra para o doutor Sebastião, que tem que fazer um pronunciamento. Palavra. Senhor presidente e demais membros, pedi a palavra para rapidamente comunicar, fazer um registro que este Tribunal Regional Eleitoral cumpriu todas as metas do CNJ que foram estipuladas para este ano de 2011 e que competiam à Justiça Eleitoral. E aqui, senhor presidente, na verdade eu registro principalmente para agradecer à presidência pela confiança nesse gabinete de gestão de metas, onde Vossa Excelência assumiu, na verdade, essa liderança de criar esse grupo para a fiscalização, para o acompanhamento dia a dia das metas do CNJ, e graças a Deus o resultado foi positivo, mas também desejamos agradecer a contribuição muito grande da Corregedoria, através principalmente do desembargador Gerson, que todas as ações que dependiam da Corregedoria junto à primeira instância eleitoral, seja juízes, seja cartório, sempre esteve à disposição do gabinete, sempre atendeu às pretensões do gabinete, fornecendo dados para que pudesse o gabinete analisar e indicar rumos para o cumprimento dessas metas. Também a Procuradoria, quero aqui, Dr. Tiago, em nome do gabinete, todas as vezes que nós, até de forma com muita insistência, passávamos as relações dos processos que a gente
precisava para a agilização de julgamento e que competia à Procuradoria. O senhor também sempre nos atendeu, quero agradecer aqui. Os demais juízes membros também, se não fosse a colaboração dos senhores, este tribunal, pelo menos aqui de segundo grau, nós não conseguiríamos atingir também essas metas. Os colegas juízes eleitorais, os nossos servidores, senhor presidente, tanto aqui do TRE, todas as áreas, quero deixar bem claro que todas as áreas que a gente solicitou suporte, solicitou colaboração, se predispuseram a colaborar. Os nossos servidores da primeira instância também, os chefes de cartório, principalmente quem acompanhou sabe da questão das prestações de contas que estavam todas pendentes, muita coisa pendente, e conseguimos aí avançar bastante. Acreditamos, senhor presidente e senhores membros, que até o mês de abril do ano que vem, se Deus quiser, e nesse ritmo, todas as prestações de contas, tanto da primeira instância quanto aqui do segundo grau, nós estaremos julgando todas elas e nos preparando então para novas prestações de contas das eleições de 2012. Então, senhor presidente, quero aqui mais uma vez fazer esse registro na verdade, de agradecimento a todos pela confiança no gabinete e dizer que sem a colaboração de todos, esse espírito público, não haveria possibilidade do cumprimento dessas metas. É o que eu queria registrar. Muito obrigado. Muito bem, professor. Eu parabenizo, né, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, vem desenvolvendo esses dias todos, esses meses todos, através dessa uma gestão a essas tantas metas que nos são impostas, né? E o vosso espírito público é bastante reconhecido, assim como de todo esse tribunal e de todos os colegas de primeiro grau e especialmente a dedicação de todos os servidores. Eu tenho só a parabenizar e agradecer em nome do tribunal a todos. E se nada mais souber, eu agradecendo, eu encerro a nossa sessão.